Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo ao 34º episódio dos dividendos do mês, de forma a pagar despesas comuns como água, eletricidade, telecomunicações e por aí fora. Muito bem, podes ver que neste momento, na série de dividendos, já tenho mais de 10 mil dólares, isto a contar tanto com investimento mais lucro, sendo que anualmente estou a receber mais de 500 dólares em dividendos, o que já é muito bom, ok? Ou seja, já dá para pagar muitas daquelas despesas que eu mencionei, sendo que o portfólio yield também não está nada mal, está de 4,88%. Se formos cá abaixo, também conseguimos ver como é que está distribuído mensalmente, sendo que mensalmente estou a receber em média 42 dólares em dividendos. Se formos aqui ao meu portfólio, conseguimos ver que neste momento a minha melhor posição é a IBM, e já que eu estou a falar da IBM, o relato dos ganhos vai ser já na quarta-feira. Portanto, quando este vídeo sair, que será na quinta, pouco tempo depois de estar a gravar, então o relato dos ganhos da IBM já saiu. Aliás, da IBM está aqui. Portanto, se eu fizer aqui um zoom, tu consegues ver que a IBM vai lançar os seus resultados depois do mercado fechado. Está aqui uma separação, que é os relatos antes do mercado abrir, que é aqui com o Sol, e depois do mercado fechar, que é aqui com a Lua. Portanto, agora passamos ao que interessa, que é que o S&P 500 teve aqui uma grande subida, portanto várias ações, também aquelas que distribuem dividendos, tiveram uma boa subida e vocês fizeram vários comentários. Aliás, fizeram muitos mais comentários do que eu estava à espera para este episódio, que eu fico muito contente, mas desta vez eu não tive tempo para ver todos. Mas eu agora, antes de começar a gravar, estive a ver um por um e vi quais foram as vossas sugestões. Portanto, a começar pela TCPC, que é uma subsidiária da BlackRock, em que tem um dividend yield gigantesco de 14,30%, que é mesmo muito grande. No entanto, se formos ver, no último ano teve uma queda de 30% e se olharmos para os máximos históricos, tem estado em declínio. Ou seja, é claro que nós queremos uma empresa que pague bons dividendos, mas se estiver continuamente a cair, então não nos interessa, porque se depois fizeres as contas, para a queda que tem, os dividendos não compensam. Nós queremos aqui também dividendos de qualidade, ou seja, empresas que paguem bons dividendos, mas também que estejam continuamente a subir para longo prazo. Para além que, se formos ver mais informações relativamente aos dividendos, a segurança dos dividendos está mal classificada. Ou seja, quando eu digo mal classificada, é que quando olhamos para o payout ratio está muito elevado, quando olhamos para o interest coverage também está muito abaixo da mediana do setor e um total debt to equity também muito elevado. Entendes? Portanto, esta aqui, apesar de ter um dividend yield muito elevado, seria para descartar para o meu perfil de investidor e objetivos. Depois temos outra sugestão que foi a Novo Nordisk. Como é normal, ela teve aqui uma queda de 50% e é claro que há pessoas interessadas, mas para esta série, talvez no top 1 das ações do mês possa fazer mais sentido, mas nesta série não faz sentido porque o dividend yield ainda é muito baixo. O dividend yield nem sequer chega aos 3% e para mim é mesmo muito pouco, ok? Para esta série eu quero que tenha pelo menos 3% porque senão vai baixar aqui a média dos dividendos que estou a receber. Por isso, para já, vou ter que descartar a Novo Nordisk. Outra sugestão foi feita, foi aqui a LYB, que tem um dividend yield também muito elevado, de 8,67%. No último ano teve uma queda de cerca de 35%, e se olharmos para os máximos históricos, não está aqui aquele contínuo crescimento que eu procuro, está mais uma estagnação, por isso não está um declínio, mas também não está aquele contínuo crescimento que eu procuro. Depois, se formos olhar para os dividendos e a sua segurança, temos que o payout ratio também está muito acima da mediana do setor, o que é um aspecto negativo. Interest coverage não está assim tão mal, mas abaixo da mediana do setor, e um total debt to equity também elevado e muito acima da mediana do setor. Por isso, no caso desta empresa, também será para descartar, apesar de eu agradecer pela sugestão. Depois, alguém nos comentários também sugeriu a Stellantis, que teve uma queda de cerca de 55% no último ano e que tem um ótimo dividend yield de 8,41%. No entanto, se olharmos para os máximos históricos, vemos esta instabilidade no gráfico, tá bem? Não vemos aquele contínuo crescimento que procuramos, e isso é um aspecto negativo. Agora, vamos ver a segurança dos dividendos e aqui já dá uma má classificação. Portanto, no payout ratio não temos quase métricas nenhumas. No interest coverage não está assim tão mal quanto esperava, mas mesmo assim abaixo da mediana do setor. Em termos de total debt to equity, até que consegue aguentar, ou seja, está abaixo da mediana do setor, o que é um aspecto positivo. Também por isso, apesar de no overall dar uma classificação negativa, não está assim tão mal quanto estava à espera. De qualquer modo, o facto de existir toda aquela instabilidade no preço da ação, para mim é algo que me deixa desconfortável, está bem? Por isso, para mim seria para descartar, para além que eles têm apenas crescido os seus dividendos há 2 anos consecutivos. Por isso, isto também mostra instabilidade na forma como pagam e crescem os seus dividendos,
sendo que, sendo uma empresa europeia, o pagamento é anual e não trimestral. Mas pronto, isso também não seria um impedimento caso víssemos que existiria potencial, que para o meu perfil de investidor e objetivos não é o caso. Depois, alguém sugeriu a UNH, portanto a United Health Group, que já foi vista no passado, penso que tenha sido no top 1 das ações do mês, e agora foi sugerida para os dividendos. Neste caso, já é aceito, porquê? Porque tem um dividend yield superior a 3%. Portanto, para mim, já é aceitável. Depois, neste último ano, teve uma queda muito grande, ou seja, de cerca de 50%, que é uma queda muito, muito elevada, sendo que se olhamos para os máximos históricos, então vemos aquele contínuo crescimento que eu procuro. O que é que acontece? É que temos aqui um outlier em que houve toda esta queda recente, e isto pode significar duas coisas: ou uma possível oportunidade, ou então que ainda poderá piorar. De qualquer modo, piorar mais do que uma queda de 50%, precisaria que houvesse algo ainda mais grave para acontecer. Aqui é possível, está bem, mas para já eu vou ver com base nos dados que temos atualmente. Por isso, vamos olhar para os dividendos, e aqui nos dividendos já vimos que era o dividend yield superior a 3%, payout ratio não muito elevado, tem pago e crescido há 15 anos consecutivos, o que é um aspecto positivo. Depois, relativamente à segurança dos dividendos, o payout ratio vai mais ou menos de encontro à mediana do setor, portanto, quando olhamos para o TTM non-GAAP, sendo que está um pouco superior, mas pronto, é aceitável. Interest coverage acima da mediana do setor, que isto sim é o que queremos ver. Depois, infelizmente, tem um total debt to equity ainda aceitável, mas acima, muito acima da mediana do setor. Também estamos a falar aqui dentro de uma empresa que está no setor da saúde, e depois é a mediana do setor que comparam. Depois, em termos de avaliação, aqui devem dar uma classificação muito boa, porque devido à queda que teve, então não tem em consideração o que poderá ser os resultados futuros face às consequências depois do que aconteceu, mas mesmo assim temos um price to earnings ratio muito, mas muito abaixo da mediana do setor, o que é um aspecto positivo. Enterprise value to sales, EBITDA e EBIT muito abaixo também da mediana do setor, e price to sales, inclusive price to book, abaixo ou de encontro à mediana do setor. Portanto, em termos de avaliação, com base nestes rácios, parecem ótimos. Depois, em termos de crescimento, é que é um aspecto mais negativo. Portanto, nós vimos anteriormente que, em termos de crescimento dos dividendos, apesar de crescerem há 15 anos consecutivos, não tem sido um crescimento muito grande, está bem? Portanto, tem sido um crescimento controlado ou até pequeno. Em termos de crescimento de rendimentos, por acaso é superior, mas vai mais ou menos de encontro à mediana do setor. Em termos de crescimento do EBITDA e EBIT, está ligeiramente inferior, ou um bocado inferior, sendo que ainda é aceitável. Em termos de crescimento do return on equity, se for year over year, então está ótimo. Em termos de crescimento do cash flow operacional, também está muito acima, portanto temos aqui alguns aspectos positivos entre os negativos que vimos há pouco. Depois, em termos do quão lucrativa é a empresa, de facto é uma empresa lucrativa, mas se olharmos para a margem do resultado bruto, conseguimos entender que está abaixo da mediana do setor, e não é por pouco. Se olhamos para a margem de EBIT e a margem de EBITDA e até do resultado líquido, conseguimos ver que está tudo acima da mediana do setor, que é um aspecto positivo. E com base no return on equity, return on capital e return on assets, também está tudo acima da mediana do setor, que são aspectos positivos. Portanto, agora vendo graficamente o preço da ação, ela teve toda esta queda, tocou neste nível de suporte, que eu não considero que seja, digamos, o suporte mais sólido, porque eu acredito que este suporte dos 176 seja ainda mais sólido do que este que tocou, mas mesmo assim ela parece mostrar aqui indicações com base no FM System que pode continuar a cair até tocar novamente nos 254, pelo menos, porque se romper para baixo, então talvez toque nos 176 se continuar a cair. Deixa-me ver com base nas médias móveis, com base na Simple Moving Average, com inputs de curto prazo também temos uma indicação para queda, portanto no curto prazo pode continuar a cair. E com base na Exponential Moving Average, com inputs de médio prazo, que são estas linhas roxas, também temos aqui uma confirmação de contínua queda, portanto ainda não se confirmou que poderá começar a subir para médio prazo. Depois mostra esta estabilidade, só tivemos esta altura que foi uma grande queda para a empresa. Depois no Guru Focus mostra uma classificação de 77 em 100, sendo para a saúde financeira um 6 em 10, o quão lucrativo é a mesma de 9 em 10, momento com esta queda dão de 1 em 10, valor justo dão de 2 em 10 porque acham que está demasiado subvalorizada, que não é normal. Aqui dizem que está subvalorizada por 56% aproximadamente, que para eles é um exagero. E relativamente ao crescimento dão 10 em 10, o que eu acho que está muito errado. Eu não sei porque é que dão uma classificação tão alta para o crescimento, mas pronto. Agora no Finbox, com base no DDM Stable Growth, que era realmente um modelo que eu gostaria de ver para esta empresa
dão como enviesado, ou seja, se nós abrirmos, vão-nos dizer que dá uma possível valorização de 126. Portanto, eles aqui indicam logo que está errado. Depois, se utilizarmos os multiples, vamos utilizar pelo menos o Price to Earnings Ratio. Aqui diz-nos uma possível valorização de 47,2%. Mas pronto, é normal que os modelos de avaliação deem valores tão elevados porque não têm em consideração as projeções futuras que agora serão com base nas consequências que irá ter na empresa e que já refletiu no preço. Porque quando olhamos para o preço na Bolsa de Valores, não é exatamente só a parte fundamental da empresa, é também as expectativas e projeções dos investidores. Depois, em termos de avaliação com base no Simple Wall Street, diz que está subvalorizado por 75%, mais uma vez é normal que exagerem, face à queda que teve. Depois, para a saúde financeira, infelizmente tem ativos correntes inferiores aos passivos correntes, que é um aspecto negativo, e ativos não correntes muito superiores aos passivos não correntes, que é um aspecto positivo, mas esta parte aqui para mim é um problema. Mas pronto, de qualquer modo, em termos de debt to equity, tem capitais próprios superiores ao seu endividamento, aqui com alguma distância, tem estado praticamente a subir em conjunto, o que eu gostaria de ver uma divergência que o endividamento baixasse e os capitais próprios subissem ainda mais. Mas pronto, é o estado atual que tem neste momento. Depois, relativamente aos dividendos, eles só não passam num critério, que é o facto de pagarem um dividend yield tão baixo, porque o top 25% do mercado dos Estados Unidos está nos 4,59% e eles pagam 13,13%. Depois, relativamente a compras e vendas por parte dos insiders, nos últimos 3 meses houve aqui compras avultas por parte de insiders, deixa-me lá ver por parte de quem, isto indica do novo CEO. Pronto, aqui conseguimos ver mais informações, temos aqui o CFO, CEO, diretores a adquirirem a empresa, por isso isto para mim é mais um bom sinal do que um sinal negativo. Depois, temos aqui uma recomendação de compra com base na classificação de 24 analistas, também que já tem isto em consideração e que acredito que a maior parte deve estar atualizado. Depois, uma compra moderada com base no Market Beat, também utilizando a estimativa de 24 analistas. Depois, no Market Watch, mostra recomendações de compra, mas que diminuíram bastante, ou seja, há 3 meses atrás tínhamos 21 recomendações de compra que baixou para 16, por isso isto aqui é mais negativo do que positivo, temos que ter cuidado. Agora, no plano Pro do Investing.com, diz que está a ter um bom desempenho, sendo o possível upside de 48,8%. Portanto, eu gostei bastante da sugestão que foi feita, acho que é uma sugestão enquadrada para esta série, não foi a minha escolha para este episódio, mas agora vou comparar o meu estudo com a minha escolha e se eventualmente a tua sugestão for melhor que a minha, então eu é claro que não tenho clubes favoritos, portanto se a tua escolha for melhor, ou seja, se este estudo foi feito, mostra que a possível valorização com base nos dividendos que recebe é superior, então obviamente que adquire esta empresa. Se entretanto a minha escolha for melhor, em termos do estudo que vou partilhar agora, então é claro que vou escolher aquilo que tinha planeado para este episódio. De qualquer modo, eu vou passar à parte mais importante, que é o quê? O fecheiro que ainda não saiu, que é algo exclusivo e pago no Patreon, já foi melhorado. Foi melhorado e bastante. Portanto, eu coloquei aqui a empresa que temos interesse, ou seja, esta que estamos a fazer o estudo, que eu coloquei aqui o ticker, e entretanto eu já aprendi mais relativamente ao EVA, portanto, aqui quando olhamos para o Economic Profit. Por isso, aqui quando o objetivo é entender se a empresa está a criar ou destruir valor, então é mais importante do que o próprio DCF, na minha opinião. Porquê? Porque no DCF tem em consideração o que é as projeções com base nos dados passados. É claro que nós podemos alterar e colocar as novas estimativas com base nos dados presentes, algo mais personalizado, mas para este caso, e também os seguintes, utilizar o Economic Profit parece-me ser o mais correto. Isto porque foi melhorado e acredito que este é um dos principais modelos a ver, porque tem em consideração o resultado operacional, que depois deduz o capital investido, ou seja, uma empresa tem o seu resultado operacional e é importante ter em consideração também o que faz com o dinheiro livre, ou seja, com aquele dinheiro que é gerado a mais, para ver se faz bons investimentos ou não, ou então se é distribuído aos acionistas. Por isso é muito importante e o Economic Profit tem-se em consideração. Por isso, vendo isto na fórmula, é o resultado operacional deduzido dos impostos, que é o NOPLAT, que deduz do capital investido vezes o WACC, que é o capital médio ponderado dos capitais alheios e próprios. Portanto, o capital que, digamos, que é exigido para a empresa face ao seu risco e também a taxa sem risco de mercado. Por isso, tem tudo isto em consideração e por isso acredito que este modelo deva ser utilizado em todos os episódios, quando pelo menos olhamos para ações. Assim sendo, já está aqui calculado no PLAT, Invested Capital, taxa de desconto WACC,
Return on Invested Capital, que é nada mais que a TIR, tal como podes ver aqui, e depois diz-nos algo muito importante que são os retornos anormais, ou seja, quando pegamos no Return on Invested Capital e deduzimos o WACC, se é superior ou não a 0%, e aqui podes ver que é claramente superior, portanto a empresa está a criar valor. Agora, será que a criação de valor justifica o preço que está atualmente? E é exatamente isso que temos aqui, ou seja, com base nisso mesmo, temos que há uma desvalorização de 25%, apesar do valor para o acionista, que é utilizando o Enterprise Value que eu aprendi na cadeira, na minha pós-graduação em análise financeira, e chegando então ao preço por ação e considerando o preço que está atualmente, diz que o valor para o acionista é de 5%. Portanto, se for o valor para nós, apenas os acionistas que queremos adquirir a empresa, temos aqui até uma valorização. Se for apenas com base na valorização ou desvalorização utilizando um Market Value Added, então temos aqui uma desvalorização de 25,81%. Por isso repara que mesmo que a ação tenha tido toda esta queda, o modelo não falha na medida em que continua a dizer que a mesma pode ainda desvalorizar mais. Ou seja, se víssemos um DCF, iria claramente mostrar uma possível valorização face à queda que teve e resultados passados, que não é o caso de todo neste modelo. Por isso, aqui também temos a qualidade da informação, eu já passo esta parte, mas temos aqui a avaliação do DCF e podes ver claramente que mostra uma possível valorização de 12,68%, que mesmo sendo eu mais exigente neste modelo, continua a mostrar uma valorização com base na queda que teve, que não é o caso aqui no Economic Profit. Mas pronto, é só para tu teres conhecimento. Temos também este novo separador da qualidade de informação que mostra se está num bom ou um mau estado, utilizando várias métricas. Aqui damos o maior destaque para a tesouraria líquida, que mostra-nos se a empresa está muito dependente do financiamento bancário, se tem margem de segurança. Portanto, aqui tem um sinal verde. Por isso é um aspecto positivo, mas temos outras métricas que são muito importantes que também foram utilizadas também em todas as demonstrações, portanto acredito que este fecheiro está mesmo muito, mas muito completo. Mas pronto, agora passamos à minha aquisição. Na minha aquisição é uma que está neste ETF, e atenção, porque é que eu não gosto de adquirir este ETF global, ou seja, diretamente este ETF que tem o foco de ter empresas na sua constituição que pagam e crescem os seus dividendos, portanto, supostamente empresas com dividendos de qualidade, porque há aqui várias que, para além de eu não me identificar, acho que estão ou sobrevalorizadas ou podem não fazer sentido neste momento, e portanto isto aqui é mais um no-brainer para quem tem interesse em dividendos, mas não se quer preocupar em fazer um estudo para entender qual poderá ser a melhor empresa para si. Eu estive aqui a ver várias empresas que estão neste ETF, e aquela que mais se destacou neste momento tem aqui um peso de 2,39%, que é a UPS. Portanto, a UPS teve aqui uma queda significativa, atingiu este nível de suporte que eu estava a aguardar que atingisse e, pelos vistos, já ganhou aqui algum suporte, apesar de mostrar também alguns sinais que pode cair um pouco, mas neste momento está muito próximo do nível de suporte que foi traçado anteriormente e que eu acho interessante. Por isso, em termos de FM System, não está claro se irá começar a subir a partir daqui. Em termos de Simple Moving Average, com inputs de curto prazo, cruzou para a subida, que ganhou este suporte, mas entretanto parece já estar a querer cruzar novamente para a queda, por isso talvez possa chegar novamente a este nível de suporte. Depois, para médio prazo, ainda não houve qualquer confirmação, portanto ainda não se cruzaram, e por isso neste momento ainda não se sabe se poderá começar a subir a partir daqui. Está bem? De qualquer modo, eu consigo ver que mostra alguma estabilidade, ou seja, utilizando o SMMA, sem contar com esta altura que desceu abaixo e atingiu o nível de suporte. Se olharmos só para o passado, conseguimos ver que maioritariamente tem estado acima do SMMA. Apesar de haver aqui algumas alturas que desceu abaixo, maioritariamente tem estado acima. Que é isso que eu quero ver, ou seja, uma ação que seja estável e esteja continuamente a subir. Depois, olhando para o Seeking Alpha, tem um dividend yield mais elevado, ou seja, de 6,61%, que já é acima da média do meu portfólio, o que é um aspecto positivo para a minha série, também para o meu perfil de investidor e objetivos. Depois, no último ano, teve uma queda de cerca de 31-32%, e se olharmos para os máximos, já temos aqui uma valorização, apesar de ter sido uma valorização pequena, portanto, tem estado maioritariamente estagnado. Agora, olhando para os dividendos, conseguimos ver que tem um payout ratio de 83,83%, portanto isto temos que comparar com a medida do setor. Também tem pago e crescido os seus dividendos há 15 anos consecutivos, e se olharmos para a segurança dos dividendos, agora comparando o payout ratio, conseguimos ver que claramente está acima da medida do setor.
Tá bem? Por isso, aqui em termos de payout ratio, é mais um aspecto negativo do que positivo. Em termos de interest coverage, está claramente acima da mediana do setor, que é um aspecto positivo, mas em termos de total debt to equity, está muito acima da mediana do setor, o que é um aspecto negativo. Tá bem? Depois no Growth Focus, vemos que dá uma classificação de 72 em 100, sendo para a saúde financeira de 6 em 10, o quão lucrativo é mesmo de 8 em 10, momento 4 em 10, valor justo 4 em 10, portanto dizem que neste momento está a 34, 35% subvalorizada, e em termos de crescimento apenas um 2 em 10. Por isso o crescimento acredito que seja dos piores pontos nesta empresa. Agora no Finbox vou ver com base no Discounted Cash Flow, agora no Growth Exit nos últimos 5 anos, Enterprise Value to EBIT, por isso vendo um multiple, mas mais importante é o DDM, por isso vendo aqui também o DDM, Stable Growth. Por isso com base no DCF mostra aqui uma possível valorização de 14%, isto utilizando os últimos 5 anos. Depois, com base no Enterprise Value to EBIT, uma possível valorização de 6,4% e com base no DDM, uma possível valorização de 20%. Portanto, ok. Agora, com base no Simple Wall Street, diz que está subvalorizado por cerca de 41%. Se olharmos para a saúde financeira, felizmente tem ativos correntes superiores aos passivos correntes, mas a diferença não é muita, e ativos não correntes superiores aos passivos não correntes com uma distância ainda significativa. Agora, o aspecto mais negativo parece-me ser em termos de debt to equity, tá bem? Para além de estar muito acima da mediana do setor, conseguimos ver que há aqui uma divergência para o lado negativo, ou seja, os capitais próprios parecem querer estar a reduzir e o endividamento a aumentar. Para além que houve aqui uma altura que realmente tiveram um debt to equity inferior a 100%, mas também houve uma altura péssima em que estavam com um debt to equity de 3.636%. Portanto, isto em dezembro de 2020. Aliás, no final do ano de 2020. Por isso, pronto, há aqui alturas que realmente foi muito pior. Agora não está assim tão mal, mas parece que está a haver aqui uma divergência em termos de capitais próprios e endividamento. Depois, relativamente aos dividendos, não passem dois critérios, e não é o dividend yield, como é óbvio, porque é muito elevado, é simplesmente que tem um payout ratio mesmo muito elevado, está bem? Tanto payout ratio e cash payout ratio. Por isso, estes dois rácios muito elevados. Depois, compras e vendas por parte dos insiders. Nos últimos 6 meses, penso que não tenha havido transações. Deixe-me só confirmar aqui. A última transação foi a 27 de novembro de 2024, exato. Portanto, nos últimos 6 a 9 meses é que houve aqui estas vendas significativas e também compras nos últimos 9 a 12 meses. Agora, utilizando o Stock Rover, mostra uma margem de segurança de 7%, sendo o Value Score de 87, crescimento de 60, qualidade de 77, sentimento de 42 e com base na classificação de analistas, é uma compra. Depois, se olhamos para o Stock Analysis, mostra uma recomendação de compra com base na classificação de 19 analistas. Depois no Market Beat, com base na classificação de 28 analistas, dizem que é mais para manter, ok, a média entre eles, sendo o possível upside de cerca de 20%. Depois, aqui também temos uma diminuição de recomendação de compra de 16 para 15, o que é um aspecto mais negativo do que positivo. E no plano Pro do Investing.com diz que está a ter um desempenho razoável, sendo o possível upside de cerca de 19%. Portanto, o que resta-me aqui fazer é ir aqui ao meu fecheiro, está bem? Este aqui que já levou um upgrade e estamos continuamente a melhorá-lo. Quem compra uma vez este fecheiro fica com o acesso vitalício, portanto acompanha os updates, não precisa de pagar mais por isso e pronto, nós estamos continuamente a melhorá-lo. Agora, procurar aqui por UPS, só ver se o ticker está correto e está, volto aqui ao fecheiro e já está tudo importado. Portanto, o que é que nós temos? Boa, temos uma possível valorização de 10,34%, que é melhor do que aquilo que foi apresentado na United Health, sendo que para o valor acionista também é superior. Deixa-me lá ver, em termos de retornos anormais, se a empresa está a criar valor, aqui também me parece que seja ligeiramente superior à United Health, sendo que realmente houve aqui um ano, portanto em 2021, se não estou em erro, que houve um aumento significativo. Mas sim, realmente estou mais inclinado a adquirir a UPS, tá bem? Não é por ter sido a minha escolha desde o início, mas sim porque, com base no estudo que eu partilhei, parece ser uma melhor opção, pelo menos talvez mais segura para o meu perfil de investidor e objetivo com um dividend yield superior do que aquela que sugeriste. Apesar que a tua sugestão também tem sido boa, por isso cada um tem que fazer o seu próprio estudo e entender o que é mais indicado para si. Portanto, mas desta vez, sim, vou adquirir aqui o UPS, por isso vou procurar aqui por UPS, tal como podes ver. E está aqui, portanto, na Bolsa dos Estados Unidos, cada uma está cerca de 98,24 e nesta série eu adquiro cerca de $300 por mês, por isso isto dá cerca de 3 ações, que é próximo dos tais $300. Como tu também deves saber, eu só adquiro ações inteiras para ser o legítimo dono e por isso são estas 3.
Agora preço de mercado, colocar ordem de compra e confirmar compra. Portanto, aqui a ordem está executada, mas claro, aquela sugestão eu também vou acompanhar porque no futuro pode ser mais aliciante. Mas sim, a aquisição foi feita e já tenho o PS no meu portfólio. Por isso, esta foi a minha aquisição para este mês. Se entretanto tiveres sugestões ou seguires ações que estão na tua watchlist que vejas potencial em termos de pagar bons dividendos e também que valorize no longo prazo, então partilha, porque eu terei todo o interesse em ver. Se a partilha dos meus estudos foi útil, então não te esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.